cumprimentar a todos com uma boa tarde, vereador Carlos Molina, ao secretário Peterson, também ao público que aqui está presente. Sejam bem-vindos. E nesta tarde do dia 24 de outubro de 2017, aqui no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, nós damos início a uma audiência pública. A Câmara Municipal de Itajubá, através da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, que veio convidar toda a população para que pudesse estar aqui conosco nessa audiência pública, que será para uma demonstração e avaliação pelo Poder Executivo do cumprimento das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2017. Quero dar as boas-vindas também ao vereador Sante, vereador Francisco Marques, e já gostaria de dar sequência, passando já a palavra para o nosso secretário Peterson, secretário de Finanças do Executivo, para que possa trazer para nós, então, um esclarecimento. Seja bem-vindo, Peter, e, por gentileza, se encontre com a palavra. Boa tarde, vereador Sebastião Silvestre, presidente desta comissão. Boa tarde, vereador Carlos Molina, vereador Marcelo Kraus, vereador Santi e vereador Chico. Boa tarde ao público que nos acompanha, aos que estão nos acompanhando aqui nesse momento no plenário. Com prazer que mais uma vez venho apresentar os resultados do quadrimestrais da Prefeitura e fazer rápidas demonstrações a respeito da situação fiscal do município. Essa demonstração ela se refere ao segundo quadrimestre de 2017, nós já fizemos a do primeiro quadrimestre. Eu já gostaria de justificar que, em função de um descompasso que nós temos na lei de responsabilidade fiscal e as leis que regulam a contabilidade e envio de dados para o Tribunal de Contas, o prazo que é estabelecido na lei de responsabilidade fiscal quase não consegue ser cumprido, porque a lei ela diz que aos finais dos meses de maio, de fevereiro e tal, eu tenho que vir aqui. Só que a contabilidade não fecha nesse período. Entende? Então, no mês que a lei de responsabilidade fiscal exige que nós façamos audiência pública, a contabilidade não fechou ainda para eu ter os dados para fazer essa audiência pública. Já falei disso com o vereador Molina algumas vezes e tal, e a Câmara tem sido muito compreensiva com essa situação, e talvez, se não fosse isso, a gente não conseguiria fazer em virtude desse delay de prazo, não dá. Talvez que com o tempo, com essa nova contabilidade, com a informatização, a gente consiga ter isso mais online, de uma maneira mais efetiva. Mas a operação da contabilidade é incompatível. Aliás, a lei está cheia dessas incongruências, né? Uma delas, para mim, está no artigo 9 da lei, que fala exatamente disso. Mas, enfim, estamos aqui com esses números e depois, em seguida, ou durante, caso vocês queiram fazer algum questionamento, eu estou à integral disposição para esclarecer aquilo que puder. Eu vou pedir para colocar nos slides. O primeiro item que nós vamos falar sobre ele é sobre a descrição da receita prevista. Deixa eu passar. Aqui, esses quadros ficam... Eu não sei se vocês conseguem enxergar daí. Eu não consigo, vou ler aqui da minha lista, né? Aliás, sugiro para o presidente da casa botar uma televisão aqui de 60 polegadas, porque depois de uma certa idade, nem das 60 é capaz de a gente conseguir enxergar. Eu não estou dando conta. A gente tinha previsto, né, nesse ano, já falei disso, então não vou ficar repetindo, porque os senhores já conhecem esses números, uma receita
prevista de IPTU de 10 milhões 280, ISS 16 milhões, outras receitas tributárias de 9 milhões, FPM 31 milhões, transferências de Fundeb 22, de SUS 53, ICMS 30 milhões 964, IPVA 10 milhões 796, contribuição para iluminação pública 7 milhões, dívida ativa 5 milhões 151, transferências do FNDE 5 milhões 150, 4 milhões 924. Oi? Não está batendo? Ah, tá. Ali é a comparação. Desculpa, é que o quadro está lá, esse quadro aqui é o comparado, o que foi efetivamente arrecadado. Né? O que está aqui é o que está no orçamento. Esses valores que eu estou falando, eu devo ter, por causa dessa correria de final da tarde, acabei não colocando esse quadro. Mas esses valores estão no QDD, que é o nosso orçamento. Nós temos aí uma arrecadação prevista desse ano para 226 milhões 426. Então, agora sim, eu vou entrar nesse quadro, que é o quadro... Oi? Esses valores que você falou são todos superiores àqueles que estão ali. Não, são valores previstos para o ano todo. Então, aí são os 3 quadrimestres. A gente previu 226 milhões. O que eu vou falar para vocês agora é o que efetivamente a gente arrecadou até o 2º quadrimestre. Okay. Tá? E comparar esses valores com o 2º quadrimestre de 2016. Tá? Então, por exemplo, do SUS, que são os recursos que nós recebemos da União e do Estado, no 2º quadrimestre, nós recebemos, em 2016, 30 milhões 756, eu vou arredondar para cima, para ficar mais fácil. Em 2017, 32 milhões 293. Nós temos aí uma diferença positiva de 1 milhão 537, 5% a mais. Só um detalhe, eu não vou querer faturar em cima do óbvio. Nós temos aí um ganho de 5% que está abaixo da inflação. Né? Então, esse aumento aí é um aumento que existe, mas está inferior ao que deveria ter sido, né? Em virtude da inflação do período. E mais um detalhe, hoje o governo do Estado de Minas tem um débito com os municípios, com relação ao SUS, que monta 7 bilhões de reais, só para Itajubá. Então, nós estamos aí girando o SUS, embora esse aparente superávit, né, na arrecadação, nós temos um crédito com o Estado de Minas de 7 milhões, então há previsão de quando ele vai pagar isso, e esses 5% estão abaixo do que deveriam estar em função da inflação. Né? Presidente, a gente pode interromper passo a passo, senão depois fica difícil de fazer perguntas, você tem que voltar. Esse recurso do SUS que está pendente, Peter, se refere àquele repasse que vem da gestão plena ou não? Tudo, aí estão todos os valores, tudo misturado. Recurso que é da própria. Tudo. Certo? Você tem, nesse quadrimestre, por exemplo, você tem ali o quadrimestre 2016, o segundo quadrimestre de 2017, você tem o 2º quadrimestre de 2017, a previsão que era, ele mostra que houve um crescimento, mas qual era a previsão? Por quadrimestre... Se você fala do ano passado? Não, dessa própria relação ali, com relação à previsão eu tenho aqui a previsão... Só para a gente comparar, o que estava previsto? Estava previsto 53 milhões para o ano. No SUS? No ano. 53 milhões. Certo? Aí é uma regra de 3 simples e a gente vai chegar nesse valor, ok? 2/3, exato. Né? Na realidade, tem um pouco mais de 2/3 aí. Né? Mas, vamos seguindo. ICMS, 26 milhões 776, 2º quadrimestre, 29 milhões 568. Então, nós tivemos aí uma diferença positiva de 2 milhões 792, uma diferença de 10%, 10,43% a mais de ICMS. Esse número me agrada um pouco mais, porque ele indica para a gente, além de estar acima da inflação, ele indica uma retomada leve, né, do crescimento da atividade econômica. Mas nós estamos com um problema sério com relação ao ICMS,
no que se refere ao governo do Estado de Minas Gerais. O que está acontecendo? Semana passada, só para a gente relembrar o mecanismo do ICMS, o governo de Minas ele leva 100% do que se gera de ICMS em Itajubá. Desse 100%, ele deveria retornar 25%, que já é um absurdo em si, né? Esse valor é muito baixo, mas ele deveria retornar os 25%. E ele vem retornando valores menores. Semana passada, por exemplo, ele retornou 63% do que deveria ter pago. Então, um problema inteiro em Minas Gerais com relação a isso, né? Hoje deveria ter caído uma parcela do ICMS e não caiu. Se a gente for pegar no final do período, e justiça seja feita, se a gente for pegar no final do período, ele fecha. Chega no final do ano, ele manda tudo aquilo que ele tinha que mandar. Até porque seria improbidade administrativa se ele deixasse de fazê-lo. Mas o grande problema que a gente enfrenta é o problema no fluxo de caixa da prefeitura. Porque se eu tenho uma previsão de receita e de despesa que eu tenho que realizar, e não sei exatamente quanto vai chegar, porque isso é absolutamente aleatório, ora ele manda 60%, outra ele manda 80%, daqui a pouco, né, ele varia nesse valor. Se eu não sei exatamente quanto vai chegar, eu tenho problemas no meu fluxo de caixa de pagamento a fornecedores. Então, eventualmente, alguém pode falar que está com seu pagamento atrasado na prefeitura, né? Mas não é porque nós compramos mais do que deveríamos, gastamos o que não deveríamos. A realidade é que a previsão orçamentária que nós temos, que está sendo realizada, nós não estamos recebendo esse dinheiro. Então, está obrigando que os secretários, vez por outra, negociem aí, dentro dos termos da Lei 8666, que permite um atraso de até 90 dias, que eles negociem com seus fornecedores essa situação, né? Mas, a exemplo do que aconteceu ano passado, nós temos certeza que no final do ano o governo de Minas vai pagar tudo aquilo que deve. E aí vai ficar muita coisa para ser paga no ano seguinte, porque chega lá na última semana do ano, ele manda o dinheiro e não dá tempo da turma correr para fazer os pagamentos, tá? Então, o problema hoje que a gente enfrenta é um problema de fluxo de caixa. A arrecadação caiu, tudo mais, mas o município está sob controle com esse problema de fluxo de caixa. FPM, 23.878.000. Até o quadrimestre, 25 milhões. A gente tem aí uma diferença positiva de 2.066.000, um saldo positivo de 8%, muito próximo também, né, um pouco acima do que seria a inflação. Esses números são animadores porque eles indicam o crescimento da atividade econômica, né? Então, a gente vê que as pessoas estão comprando, estão fazendo negócios e isso está gerando riqueza. O Fundeb, 14.260.000 até o segundo quadrimestre. Esse de 2017 agora, 15 milhões. Né? São 6 milhões e 6,57%. O IPVA, 11 milhões e 49, até o segundo quadrimestre desse ano, 11 milhões e 496. Nós tivemos um crescimento de 4% aí. Acerca dessa questão do IPVA, eu tenho estado em contato com o professor Alberto Visoto, que é o chefe da Receita Estadual aqui, nós somos colegas de magistério, damos aula juntos, e a gente tem percebido o empenho da Receita Estadual em aumentar isso, um empenho do próprio governo do Estado de Minas em correr atrás dessa receita. Tanto é que eu acho que nunca se viu uma quantidade tão grande de blitz nas estradas, né, de blitz dentro da cidade para fazer essa checagem se as pessoas estão realmente em dia. E o governo do Estado de Minas Gerais soltou agora um pacote de refinanciamento para que as pessoas pudessem parcelar as suas dívidas, e aqui nós já temos um resultado muito positivo com isso. A Itajubá, então, foi beneficiada com um resultado positivo desse parcelamento do governo de Minas. Salvo engano, não está aqui ainda o total, ainda não foi repassado, mas vai dar em torno de 2 milhões de reais com relação a todas essas dívidas que foram negociadas junto ao governo de Minas, cuja uma parte seria nossa, então vai dar em torno de 2 milhões de reais isso.
Não, IPVA, ICMS, todo tipo de dívida tributária relacionada ao governo do Estado. Tá? O IPTU, foram 7 milhões e 71 no segundo quadrimestre, 7 milhões e 395 no segundo quadrimestre. Então, nós tivemos um aumento aí de 4,58. O ISSQN, nós tivemos no mesmo período, em 2016, 9 milhões e 881, e nós tivemos 9 milhões e 950 até o segundo quadrimestre, um aumento inferior à inflação de 0,70%. Isso mostra uma tendência que a gente já tinha anunciado em 2016, ou final de 2015, que o setor de serviços ele seria o setor que iria sentir, por último, os efeitos da crise econômica, e que seria também o mais tardio a se recuperar. Todo mundo que a gente conversa dessa área de serviços, né, advogados, médicos, empresas, prestadores de serviços, está todo mundo reclamando da diminuição. A tendência com o reaquecimento da economia é que esses serviços comecem a ser retomados, né, comece a acontecer. E agora nós temos para 2018 uma modificação na lei do ISS. Nós até já mandamos a adequação para essa casa, não sei se já foi aprovada, já foi? Que vai permitir a cobrança de ISS das operadoras de cartão de crédito, das empresas de leasing, que eu lembro, Chico, é uma demanda desde a época do seu governo que se discute isso, né, e foi para a justiça, enrolou e a coisa não desempacava. Então, agora, finalmente, o governo federal aprovou isso e definiu que operadoras de cartão de crédito, de débito, leasing, algumas outras empresas que não recolhiam, hein? Então, que não recolhiam ISS aqui, vão passar a recolher. Isso ainda deve representar um ganho para o ano que vem, né? Pois, sobre IPTU e ISS, vocês conseguem avaliar a inadimplência, como anda? Chico, a nossa dívida, nós estamos fazendo uma nova auditoria na dívida ativa, porque, não sei se devido à troca de sistema, problema de implantação, o que aconteceu, a prefeitura hoje ela não tem um referencial real, que é a dívida ativa. Hoje, conversando isso com o Molina, alguém deu uma informação para ele de IPTU, que seria em torno de 25%. Não é longe disso, não é nem de perto isso, é muito menor. E eu vou te dizer por que é menor. Porque quando eu venho no quadro do que havia sido previsto para IPTU, nós previmos para 2017 a arrecadação de 10 milhões 280 no IPTU. Né? E nós já arrecadamos até o segundo quadrimestre 7 milhões 395. Então, ainda tem parcelas de IPTU até o final do ano, então, mais um quadrimestre. Eu estimo que essa inadimplência deve estar aí no patamar de 7% a 9%. Tá? É uma estimativa. A gente está fazendo um levantamento da dívida ativa. Uma coisa que assusta é quando você pergunta qual é o valor da dívida ativa. Aí alguém fala um número mágico, que é 16 milhões de reais. Nós não temos evidência científica nenhuma desse número. Eu preciso pegar, e isso está sendo feito agora, passar um pente fino nessa... Já fizemos isso uma vez, não funcionou da maneira como a gente queria. Nós passamos um pente fino agora, porque nós estamos fazendo um novo PROREF, que é um programa para regularização dessa dívida ativa, para a gente chegar no valor que a gente vai precisar declarar renúncia disso, né? Então, a estimativa última que a gente tem é que ela está em torno de 16 milhões de reais. Mas, como são os últimos 5 anos, se você dividir isso aí por 5, então você vai ter mais ou menos o número da inadimplência geral do município, né? Agora, é um número muito difícil de ser apurado, porque a prefeitura não tem memória disso. Ela não tem, os registros não são confiáveis, né? Por exemplo, volta e meia, dá problema no sistema, aí você tem que restaurar, enfim, a gente está tentando resolver essa situação já tem algum tempo, para poder ter um valor exato. Até porque se espera que vá sair uma norma editada pelo governo federal que vai permitir a negociação dessa dívida ativa com terceiros. Como os bancos fazem com os créditos podres, né, que é aquele sujeito que não paga a conta nunca,
e aí eles vendem isso para uma empresa de compra de ativos, e essa empresa fica te cobrando, olha, você deve 10 milhões ou 10 mil, a gente faz para você por 7, por 6. E existe um projeto de lei em tramitação para permitir que as prefeituras façam isso para tentar recuperar, porque a prefeitura não tem a expertise para fazer a cobrança necessária disso. A gente tem um departamento de cobrança, mas chega no nível até que a limitação nossa de negociação, ela é muito grande por causa da lei, representa a renúncia da Receita. Então, parece que estão discutindo isso aí, nós queremos ter esse número pronto, para na hora que sair essa permissão legal, a gente verificar, provavelmente com a aquiescência da Câmara, a viabilidade econômica de se fazer ou não esse negócio. Outras receitas tributárias, então, taxas que se cobram lá a gente tinha, no segundo quadrimestre de 2016, 5.539.000, no segundo quadrimestre de 2017, 6.282.000, um aumento aí de 13%, né? Em torno de 13%, acima da inflação. Provavelmente aqui tem também embutida algumas novas empresas que se abriram, nós temos algumas outras coisas que aconteceram no município que aumentaram essa taxa, né? A contribuição de iluminação pública foram 4.030.000 até o segundo quadrimestre de 2016. No segundo quadrimestre de 2017, nós tivemos uma queda com a arrecadação da iluminação pública. Ela foi para 3.959.000, uma queda de 1,75%. Por que aconteceu isso? Aconteceu isso porque, em 2016, a gente operou quase 2016, o primeiro quadrimestre e o segundo inteiros, principalmente no período de seca, com bandeira vermelha tarifária. E a conta de energia elétrica, a taxa de iluminação pública, é calculada sobre o valor total a gente tem a TE, que é a tarifa de energia, que é o consumo efetivamente realizado, né? E eu tenho lá uma tarifa chamada TF, que é a soma de TUST, tarifa de energia e tal. Então, isso é calculado em cima do total da conta. E quando a bandeira vermelha caiu, e ela passou boa parte em bandeira verde e amarela durante esse período, caiu o valor da conta das pessoas, caiu, então, portanto, a arrecadação da taxa de iluminação pública. É essa a explicação verificável, científica e matemática disso, né? Até porque o município não tem essa... Não se trata de inadimplência, porque o camarada que não paga a conta de luz, a CEMIG vai lá e corta, né? Então, a inadimplência aqui é mínima, né? A explicação é essa questão das bandeiras tarifárias, tá? Dívida ativa. A dívida ativa até o segundo quadrimestre, a gente tinha 1.763.000. No segundo quadrimestre, nós tivemos 2.067.000, uma diferença de 17%. Isso aqui também se deve, esse aumento de 17% acima da inflação, tem aí alguma coisa de juros e multas envolvidas nisso, mas também se deve a ações que nós temos feito de cobrança. A Prefeitura tem, em virtude da necessidade de aumentar a arrecadação, eu estava discutindo isso hoje com o vereador Pereira e com o vereador Molino, nós vivemos num país onde os inocentes pagam pelos culpados, os adimplentes pagam pelos inadimplentes, né? Os que estão corretos pagam pelos que estão errados, e isso é um fenômeno sociológico do qual, infelizmente, nós não conseguimos nos livrar. E, nesse caso aqui, a gente foi atrás dos inadimplentes. Então, houve um aumento intensivo de ajuizamento de ações e de cobranças extrajudiciais para que a gente pudesse obter um resultado melhor. Ainda não é o que a gente quer, mas estamos chegando lá com valores melhores. Petra, teve algum programa de renúncia de receita para receber dívida ativa? Ou não foi só ações judiciais? Nada. Não, a gente tem um programa permanente, de negociação extrajudicial. Então, tem um departamento de cobrança. Esse departamento de cobrança é o que faz contato telefônico, cobra as pessoas, e existe um parcelamento que a gente chama de parcelamento ordinário, que é aquele parcelamento que não faz renúncia de receita. É um parcelamento que as pessoas vão lá e pagam, tá certo? Sem problema nenhum. Aí você pergunta para mim assim, Peter, mas você vai abrir um programa de parcelamento de receita com renúncia e vai permitir que o inadimplente
que ainda não parcelou a sua dívida tem uma vantagem indevida em cima daquele que parcelou a sua dívida. Você não está sendo injusto? Não estaremos sendo injustos por um simples motivo. Porque aqueles que já parcelaram as suas dívidas por 60 meses vão ter a oportunidade de se beneficiarem desse programa, se reapresentando com as suas dívidas. Assim, olha, eu comecei a pagar, mas vi que vocês deram um desconto, eu quero pagar a partir daqui com esse desconto. Como é que faz? A gente junta o que você já pagou, faz lá uma fórmula matemática e vai descontar aquilo que a pessoa pagou e ela também vai ser beneficiada. Tá? Então, a gente tem muito essa preocupação na Secretaria de Finanças com justiça e perfeição. Perfeição a gente é mais difícil de atingir, né? Porque somos todos humanos. Mas justiça é uma meta fundamental, principalmente justiça fiscal. Né? E vai ser feito, e as pessoas que se sentirem incomodadas com a sua dívida e forem a negociar, não vão ser prejudicadas. Tá? Seguindo. Então, só para concluir, né, observamos então que até o segundo quadrimestre de 2017, a arrecadação municipal correspondeu a 62,68% das receitas originalmente previstas. O bom desempenho foi decorrente do próximo comportamento das receitas correntes, com destaque para transferências correntes e receitas tributárias. Enfim, eu quando estive aqui no primeiro quadrimestre, eu falei assim, olha, o primeiro quadrimestre foi muito bom, não sei o que vai acontecer no segundo, né? Vocês lembram disso? Então, não vamos nos entusiasmar, porque eu não sei o que vai acontecer com o segundo. Estava brincando com o vereador Marcelo Krause ali agora, que eu estou ficando conhecido pelos meus destemperos. Né? Eventualmente que eu tenho algum ponto crítico lá e que eu preciso resolver, né? Mas o fato é o seguinte, eu espero não ter que destemperar mais daqui até o final do ano e que a gente consiga manter esses bons números. A gente precisa realmente continuar com o crescimento do Itajubá e o grande desafio é manter o equilíbrio fiscal. Né? Esse é o grande desafio. E eu tenho uma equipe espetacular, a equipe da Secretaria de Finanças é uma equipe de um comprometimento absurdo, né? É praticamente a mesma equipe há 20 anos e é uma equipe de um comprometimento absurdo, e não passa nada, é um negócio fantástico. Então, não sei como é que vai ficar o terceiro quadrimestre, né? Mas eu acho que as perspectivas são boas se nós continuarmos nessa curva de ascensão na nossa economia. Em qualquer país do mundo desenvolvido, o governo vive para a gente. Nos países subdesenvolvidos, os cidadãos vivem para o governo, e no Brasil nós temos que viver apesar do governo. Né? E o brasileiro está demonstrando isso de uma maneira, a economia brasileira, de uma maneira fantástica. Apesar de toda a crise que nós estamos enfrentando, moral, política, de decência nesse país, a economia brasileira está reagindo de forma brilhante. Né? Então, as perspectivas são boas. Seguindo. Bom, só para a gente chegar aí nos valores líquidos da nossa receita, né? Então, nós tivemos já 32.293 de transferências do SUS, ICMS 23 milhões, FPM 22 milhões, transferências para o Fundeb 15 milhões, ISS 9.950.000, IPVA 9.196, IPTU 7.395, receitas tributárias 6.282, iluminação pública 3.959, dívida ativa tributária 2.067 e as demais receitas 8.615, num total de 141.286, representando 62% da receita prevista. Esse é meu enigma, não sei se a gente vai conseguir, até o final do ano, arrecadar tudo que a gente previu. A expectativa é que sim. E nós estamos fazendo aí os cortes necessários, as contenções necessárias para que, caso
a gente não atinja, a gente encerre o ano de forma equilibrada. A expansão das receitas próprias do município pode ser implementada e muito, robustecendo o ingresso de recursos provenientes especialmente do ISS-QN e do IPTU, ao que se refere a uma extensiva cobrança e fiscalização. Abro parênteses para falar do ISS-QN, eu tenho discutido isso muito com o prefeito. Eu acredito que o ISS-QN seja em função da crise econômica no setor, que deve se recuperar em breve. Diga. Peter, só para eu entender aquele número, o ideal ali seria uma arrecadação de 67%, mais ou menos. Mais ou menos isso. Nós estamos com 62,68. E se a gente for nessa pegada, a gente atinge 93, 90 e... Se for nessa batida, nós vamos chegar com em torno de 10 milhões de reais abaixo. Mas nesse número, vereador, eu tenho, por exemplo, financiamentos, empréstimos, enfim, emendas parlamentares, convênios, que o dinheiro não vai ser gasto se o dinheiro não chegar. Entende? Então, quando a gente fala nesse número macro de 10 milhões a menos, pode ser que a gente assinou um convênio para fazer asfaltamento, esse convênio de 2 milhões, e não chega o dinheiro. E aí esse dinheiro não vai ser gasto. Então, o problema não é o município arrecadar menos do que previu. O grande problema é o município não conseguir pagar aquilo que ele gastou. Claro. Tá certo? Então, é essa que é a questão. E nós já passamos por isso diversas vezes. O vereador Santi sempre foi um crítico quanto mais dessa postura. Nós temos uma divergência fraterna com relação a isso, porque a forma como o orçamento é feito no Brasil, ele exige que eu seja a mãe de Ná. Eu tenho que prever tudo o que vai acontecer e tudo que vai entrar no município. E aí vai o presidente da República, promete isso, vai o deputado, promete aquilo, vai o senador, promete aquilo todo, e a gente, por uma questão de agilidade, prevê isso no nosso orçamento. E aí vem crise econômica, impeachment, processo criminal, muda o cenário, e quem vota contra recebe a verba, quem não vota não recebe, e aí a gente tem um vereador que vota, um deputado que vota contra, outro que não vota, e o dinheiro não vem às vezes. E não vindo, eu frustro a minha receita nesse campo, e vai acontecer fatalmente de eu ter uma arrecadação menor. Historicamente, o terceiro quadrimestre é pior em arrecadação ou não? Historicamente, o terceiro quadrimestre é pior. O último quadrimestre melhora um pouco. O melhor quadrimestre é o primeiro quadrimestre, porque eu tenho o IPVA e a primeira parcela do IPTU. Mas o terceiro quadrimestre é melhor do que o segundo. Então, a nossa previsão, se não acontecer tudo o que deve acontecer, é que a gente tenha aí uma frustração em torno de 10 milhões de reais. É essa a previsão, e nós estamos preparados para enfrentar esse cenário. Ok? Bom, agora vamos falar das despesas, né? Nós temos aí um orçamento atualizado de 212 milhões. O total da despesa empenhada é de 155.552.000 e liquidada 130.960. Efetivamente paga 125.796. Então, para aquele que está nos assistindo, que é o leigo, o que significa esse número? Significa o seguinte: o município gastou, até agora, efetivamente, 155 milhões. Ele previu que ele vai gastar 155 milhões. Aí dentro, estão despesas anuais. Eu tenho a despesa que é eventual, que vai entrar de licitação, mas aí eu tenho aluguel, energia, a folha de pagamento, INSS, né? Eu tenho aí todas as despesas que são empenhadas anualmente. Então, esse valor é um valor aparentemente muito maior do que deveria ser, porque ele contempla valores que vão até o final do ano. Até por uma questão de fazer a reserva desses valores orçamentários para poder gastá-los. Então, a gente faz o que a gente chama de empenho global. Eu empenho toda a dívida daquele contrato que eu sei que vai ser longo e vou abatendo isso durante o tempo. E aí o que acontece? A coluna liquidada é efetivamente aquilo que o município
realizou, e que cada secretário disse, olha, pode pagar essa despesa porque esse serviço, esse produto foi efetivamente entregue. Então, o que foi efetivamente entregue desses 155 previstos foram 130.960. Desses 130 milhões liquidados, não significa que eles tenham sido pagos. Tá certo? O que vai ser pago, o que foi efetivamente pago, é aquela última coluna, 125.796. Por que essa diferença? Porque, por exemplo, tem dinheiro aí que é dinheiro de convênio. Então, a empresa do vereador, não tem empresa, só como exemplo, né? Porque senão quem está em casa pensa, o Pereira tem contrato lá, né? Não tem, é só o exemplo para deixar claro. O vereador Pereira tem uma empresa, ele presta serviço e parte desse serviço será pago com dinheiro do financiamento ou de um convênio que vem. Esse dinheiro entra no cofre da prefeitura e a prefeitura repassa para ele. Então, essa diferença ainda é de dinheiros que vão chegar ou que já chegaram e a empresa ainda não emitiu nota fiscal ou ainda não está em condições de receber. Tá certo? Com relação a isso, a gente tem, vou pegar duas obras como exemplo. Uma é o Centro Olímpico, lá do Rebojão, e outra é o recapeamento asfáltico. Parece que o recapeamento asfáltico é com a empresa Niemeyer, e o Centro Olímpico é com a empresa L. Braga. Essas duas obras, só como exemplo, elas dependem de repasse de verba parlamentar, que a União não liberou. Isso que você disse vale para esse caso, por exemplo, iniciar uma obra sem a mínima garantia que o repasse da verba parlamentar vai ser feita. Como é que é esse procedimento? Quer dizer, inicia a obra sem recurso, sem a garantia que vai chegar agora, esse ano, o ano que vem, porque o repasse de emenda parlamentar é uma imprevisão, né? Ô, vereador, isso aí filosoficamente, mais uma vez, eu concordo com você. Mas o que acontece é que isso é aquelas respostas, né, que eu detesto ouvir e dar, mas é assim desde que inventaram essa porcaria desse presidencialismo por coalizão que nós vivemos. É o famoso toma lá da cá, né, e os municípios vêm vivendo nisso desde que isso existe, certo? O fato é que não é dada a ordem, pode ser dada por uma eventual falha de comunicação ou por algum problema interno e, quando isso é detectado, volta-se atrás, né? Mas não é dada a ordem de serviço de início de uma obra, se não houver a efetiva garantia e o empenhamento, porque o empenho, ele só acontece e ele é a garantia, tanto o município, o Estado quanto a União, ele é a garantia efetiva de que aquela despesa vai ser realizada. Pode atrasar, pode faltar dinheiro, mas em algum momento esse dinheiro vai ter que vir. E aí, se não vem, o fornecedor, vencido o prazo de 90 dias garantindo pela Lei 8666, ele tem o direito de parar e suspender essas obras. Agora, eu falo isso sempre, quem fornece para o poder público tem que ter caixa para suportar 90 dias de atraso. Porque quando você está governando com dinheiro, é uma maravilha, você faz e recebe. Mas quando acontece o que está acontecendo no país, essa imprevisão louca que está acontecendo, principalmente dentro dos governos, você vai receber. Se a tua despesa está empenhada, acredite, você vai receber. Agora, pode ser que não receba quando você esperava receber. E pode haver um atraso em função exatamente desse fluxo de caixa. Mas se a obra é iniciada, é porque existe o empenhamento daquela promessa de verba. Com relação à área financeira, né, que é a sua, qual é a responsabilidade financeira nesse processo? O empenho é emitido pela área financeira? Aí você está avalizando esse procedimento. Não. Como é que funciona? O procedimento, em apertada síntese, é o seguinte: o secretário da pasta recebe a notícia através do prefeito, através do deputado, aquela festa toda que você conhece bem, e tira foto com chave na frente da ambulância, né? Aquele blá, blá, blá inteiro. Aí ele fala o seguinte, fala assim, vai vir aí 2 milhões para o asfalto. Então aí fica todo mundo de olho nos 2 milhões para ver se vai sair. Olha que aquilo é empenhado, é feito o processo licitatório todo, né? Quem é encarregado de fazer esse pedido no sistema é o secretário da pasta.
O empenhamento é um procedimento contábil que se inicia a partir de uma ordem do secretário. Depois que esse serviço é realizado, o secretário é quem liquida aquilo. Então, o secretário me informa, assim, olha, Peter, foi empenhado devidamente, o serviço foi realizado, já foi fiscalizado, está ok, paga. E aí vem para que eu faça, então, a ordem de pagamento. Então, neste procedimento, eu nada sou além do camarada que assina o cheque. Se o dinheiro, e eu tenho adotado um procedimento diferente, até por causa da crise, porque senão eu fico o dia inteiro atendendo telefone, se eventualmente há um atraso, eu peço para a minha secretária, falo assim, olha, você forneça o telefone do secretário. Não adianta ligar para o secretário de Finanças para saber se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se ele vai pagar ou ele não vai pagar. Quem é o gestor da sua parte, do seu orçamento, é o secretário. Então, ligue para ele e combine. E soltamos uma circular, quando a gente previu que o negócio ia começar a ficar irregular, né? Irregular que eu falo sem fluidez, soltamos uma correspondência para todos os secretários, falando o seguinte, entrem em contato com os seus fornecedores e avise que, na pior das hipóteses, poderá acontecer uma dilação no prazo do pagamento em função das crises que a gente está hoje fortemente no governo do Estado de Minas e no governo federal. Então, o que compete à Secretaria de Finanças é razoavelmente, dentro do que é humanamente possível, fazer essas previsões e comunicar a toda a equipe para que cada um gerencie o seu orçamento. Porque imputar isso à Secretaria de Finanças é você criar um supersecretário com poderes sobre-humanos e me colocar o tempo inteiro, isso já acontece, né, mas em rota de colisão com o gerenciamento de cada pasta. Então, para evitar essa rota, é que a gente tem feito para cada um e orientado cada secretário, assim, olha, você tem que ligar para o teu fornecedor e tal. Eu, até por questões éticas, não atendo fornecedor. Tá certo? Porque você conhece bem o meio, daqui a pouco o fornecedor recebe e vão falar que porque conversou comigo, recebeu. Então, por questões éticas, eu não pode grampear meu telefone. Não vai me achar conversando com o fornecedor. Eu não converso com o fornecedor, não recebo o fornecedor. E quando recebo, recebo de portas abertas. Você não tem reunião fechada com o fornecedor. Exatamente, porque em período de crise, cada um tem que gerenciar a sua pasta. Se não tendo, por exemplo, o dinheiro de convênio, a conta não é paga. Não adianta o cara ir lá chorar, nem é com você isso. Tem que procurar o secretário. O que acontece é o seguinte, quando ele assinou o contrato com a prefeitura, neste contrato, por força de lei, está expressa a fonte de recurso. Se naquela fonte, e isso é facilmente auditável, eu posso tirar um extrato e mostrar para o cara, o seu dinheiro não chegou. Né? Se ele concordou em fornecer para a prefeitura com aquela fonte de recurso, eu sinto muito, mas isso é o que a gente chama de risco do negócio. E isso pode acontecer tanto com a prefeitura quanto a iniciativa privada. Você vai vender para uma empresa, a empresa tem um problema financeiro, recebe um calote de um grande fornecedor e vai atrasar o pagamento. Então, eu estou entendendo que quem gerencia a fonte de recursos é o próprio secretário, não é a finança. Sim. O repasse... Não, o repasse chega nas finanças. Então, mas agora o secretário tem controle disso. Quem gerencia esse repasse, se chegou, se não chegou, não é o secretário de finanças. Não, é o secretário que está gerindo a obra, Vamos lá, a teoria na prática é um pouco diferente, mas o que acontece? Às vezes entra dinheiro numa conta, por exemplo, lá, e a gente não sabe, a finança não sabe de onde vem dinheiro. Aí eu tenho que... Quando a gente... vamos supor, o secretário de esportes, ele fez um convênio para receber o dinheiro para a reforma do ITC. Não sei se é verdade, é meramente exemplificativo. Então, ele manda um ofício para mim e fala o seguinte, Peter, preciso que você abra uma conta corrente para receber o dinheiro do convênio tal. Então, o tesoureiro lá do terminal dele pede a abertura dessa conta corrente, a gente assina toda a papelada pertinente, aquela conta corrente fica disponível. Um belo dia, chega o dinheiro de lá. Qual é o trabalho da finanças? É olhar aquele número e falar, não, tem um dinheiro que entrou nessa conta corrente. Do que é essa conta corrente? Ah, é do fulano de tal.
fulano, chegou o dinheiro aqui na sua conta. É assim que funciona. Isso, 99% das vezes, vereador, funciona sem problema nenhum. Tá? Sem problema nenhum. Até porque quem está lá é o Márcio, que está lá há 30 anos. Né? Ele veio para cá com o Padre Lourenço da Costa Moreira, ficou na prefeitura até hoje. Então, ele sabe tudo de cabeça. É impressionante a cabeça do Márcio. Né? Então, isso tem lá os controles todos informatizados. Isso funciona 99% das vezes. Vez por outra, né, nós somos surpreendidos por um convênio que atrasa, alguma coisa que dá problema. Às vezes, uma certidão negativa nossa mesmo, que não sai. Né, e a gente tem que correr atrás para retificar. Mas funciona sem grandes percalços. Respondi a sua pergunta? Mas se tiver alguma coisa errada, você pode ter certeza que o computador, porque o Márcio não erra, não. Não, não erra, não. Não erra, não. Ele olha as coisas e fala assim, isso aqui está errado. Mas está aqui no computador. Não, está errado. Não é assim, não. Posso continuar? Mais alguma coisa, vereador? Não, tá certo. Me preocupa só essa questão que o vereador levantou, que a nossa lei orgânica fala que nenhuma obra deve ser iniciada se não tiver garantido o recurso. Aí... Mas a garantia do recurso é o empenhamento. Tá? A garantia do recurso para efeitos legais é o empenhamento e não o dinheiro em caixa. Certo? Então, e ela não inicia se não tiver empenhamento mesmo. Tá? Até porque a lei de responsabilidade fiscal agora eu não sei se a lei de... É a 4.320, né? Ela diz que não pode haver despesa sem o prévio empenho. Então, na realidade, o que a lei orgânica faz é replicar um instituto legal que já existia. Se não houver a garantia, e essa garantia entenda-se por empenho, realmente não se inicia nada. Vamos lá. Estamos entre seres humanos. Pode ser que, eventualmente, haja um erro. Não vou dizer que não pode acontecer. Mas, quando acontece e é detectado, automaticamente se reverte isso. Tá? Vamos seguindo. Então, nós tivemos aí um empenhamento. Aqui, esse quadro ele continua falando exatamente daquilo que eu disse. Né? Nós fizemos aí, de pessoal, 60 milhões, empenhamos 60 milhões e 224, liquidamos 60 milhões e 83 e foram efetivamente pagos 59 milhões. Como esse relatório ele é fechado exatamente num dia, pode ser que, né, essa diferença aí que dá entre o efetivamente pago para o liquidado seja produtos de dia de compensação bancária e tal. Juros e encargos da dívida, empenhamos 983, já pagamos 689. Outras despesas, 94 milhões 344, já empenhamos 94. Olha aqui esse número, né? Esse número, outras despesas correntes. Eu tenho no orçamento 120 milhões. Empenhados até o final do ano, 94. E já liquidamos 70. Então, aqui tem várias coisas, aluguel, água, luz, telefone e tal, né, que foi até o final do ano. 70 milhões e pagamos efetivamente 66 milhões. Investimentos, 22 milhões. Orçados, 8 milhões, 320 empenhados e 4 milhões liquidados, 3 milhões e 800 pagos. Amortização de dívida, 2 milhões e 899 empenhado, previsto, 2 milhões e 898 empenhado, 2 milhões e 400 pago, liquidado e 2 milhões e 400 pagos. Então, nós tivemos, no final da história, 137 milhões 468 liquidados e 132 milhões 050 efetivamente pagos. Então, o que está aí teoricamente atrasado é problema de fluxo de caixa ou é a questão operacional mesmo, mas está tudo sendo pago em dia. O maior problema ali é o investimento. É porque não tem dinheiro para investimento, né? Na hora que eu mostrar para o senhor o dinheiro que está se gastando com saúde no município, cai de costa. Né? Então, na realidade, a gente está com a questão de problema de investimento mesmo. E aí é onde se recorre de empréstimos, de convênios e de outras situações para que se possa avançar com o município.
enquanto não se resolve a questão da saúde, né? Peter, gasto com pessoal, comparando 2017 com 2016, diminuiu, manteve, aumentou? Não, aumentou. Eu vou te mostrar isso, acho que 0,9 algum por cento. Lá na frente eu vou falar desse número, tá? Aí. Ah, Não, a lâmina anterior. lâmina anterior. Aí. Por que eu não falo o que eu vou falar aqui para vocês agora, das despesas correntes? Esse número a gente abre um pouco ele. Então, nós tivemos das despesas liquidadas, no total de 130 milhões. Eu tenho 60 milhões de pessoal, 689 de juros, 70 milhões de outras despesas. Nas despesas de capital, eu tenho um total de 6 milhões, sendo 4 milhões de investimento, 2 milhões e 400 da dívida. Vocês vão perceber que ali do lado, então, eu tenho 95% das despesas liquidadas, né? Pessoal, 43%, juros e encargos da dívida, 0,5%, outras despesas correntes, 51%, e nas despesas de investimento e amortização da dívida, 2,99% e 1,74%. Quando a gente fala em resultados, então eu ouso dizer, ouso dizer o número ousado, né? Subir para cima agora. Nós tivemos um superávit primário de 4.632.000, certo? Esse superávit é contábil, eu não tenho 4 bilhões, mais uma vez, para repetir aquilo que aconteceu no início do ano. Eu não tenho 4.632.000 em caixa livre para eu gastar o que eu quero. O que eu estou dizendo é o seguinte, que eu arrecadei 4.600.000 a mais do que eu paguei. Então, eu tenho em caixa ainda esse dinheiro para pagar o que está liquidado, certo? Num determinado momento, esse dinheiro vai zerar. Então, a situação nossa, no final do segundo quadrimestre, é que a gente tem um superávit de 4.632.000, né, o que é suficiente para isso. E que nós temos um resultado 65,81% superior ao verificado nos primeiros meses de 2016. Então, apesar da crise, o que indica para a gente, vereador, que a gente estava falando ali naquela hora, a sua preocupação de se vai chegar no final do ano e tal, como é que é feito esse cálculo, tudo indica que, ainda que o que a gente espera que entre não vai entrar, nós vamos ter o município sob controle e vamos equilibrar, vamos chegar lá no final das contas, gastando rigorosamente o que arrecadamos, essa expectativa, apesar de um possível déficit nessas verbas que são carimbadas, emenda parlamentar e tal. Se o Temer for processado uma quarta vez, é capaz de vir mais emenda parlamentar ainda, né? Bendito Janot que fatiou essa defesa. Aí vem bastante emenda parlamentar para os municípios. Isso é uma coisa boa no que está acontecendo, é isso. Vamos falar de dívida e endividamento. Aqui, até pelos os procedimentos que passaram na Câmara, né, as autorizações que foram pedidas para empréstimos, né? Despesa com o pessoal? Rápido. Não, eu vou falar depois. Eu vou falar depois aqui da despesa com o pessoal. Eu quero falar um pouco de dívida e endividamento, porque houve um aumento na dívida e no endividamento na ordem de... vamos lá, a gente devia, no segundo quadrimestre de 2017, 8.721.000. Isso corresponde a 4,22 centésimos da receita corrente líquida. Nós podemos nos endividar até 115,78% da receita líquida. Mas, comparando isso com o ano anterior, nós tivemos um aumento, e não se assustem, porque esse aumento é bom. Nós tivemos um aumento da dívida do município de 7,85% para 18,04%.
Então, nós passamos a dever R$ 37.279.000. Por quê? Começo desse ano, nós fizemos uma negociação de uma dívida de INSS que está no município. Eu não vou dizer que foi herdada, porque é do município, então não importa quem está no governo. Já falei isso aqui várias vezes, até na legislatura passada, quando nós identificamos. Naquela época, você lembra disso, era R$ 42 milhões, né? Acho que o Chico pegou isso não sei se foi do Rosenburgo, do Saulo, o Saulo pegou não sei de quem, né? Do INSS. Exatamente. Então, houve aí uma operação que vem herdada no município. Foi no meu governo, que saía do IPSENG e passar para o INSS, foi isso? Foi. Rosenburgo? Aí você que foi para a justiça e começou a questionar na justiça e tal. O final é que aqueles processos da justiça acabaram agora. E não tem mais o que fazer. E aí você lembra disso, que eu vim aqui até, né? A prefeitura fez o que tinha que fazer, questionar judicialmente, né? Na época alguém me provocou, falou assim, quem que é o culpado? Não tem culpado. O município estava no direito regular de recorrer na justiça aquilo que ele entendia que não era devido. E essa dívida, na época 42 milhões, chegou a R$ 53 milhões agora. E aí houve, então, uma oportunidade do governo federal, uma medida provisória, que permitia que nós negociássemos essa dívida com grande desconto. E nós derrubamos essa dívida de R$ 53 milhões para R$ 28 milhões, não, 23 milhões. Então foram 20, vocês aprovaram isso aqui, né? Então, isso foi extremamente positivo para o município. Quando você analisa o processo, você vê que o que aconteceu não foi justo, né? Porque, principalmente com o servidor público, que aposentava pelos cofres do município com aposentadoria integral, depois foi remetido para o INSS, quer dizer, de alguma forma, o INSS e o IPSENG levaram dinheiro e nós ficamos com o abacaxi do IPSENG para resolver em precatório, porque tem... enfim, por causa de uma decisão que foi tomada há 40 anos atrás, ou 30 e tantos anos atrás, nós estamos pagando previdência 2 vezes e o servidor público vai usar uma vez só. E não tem mais o que fazer na justiça, foram esgotadas todas as instâncias. O que resta ao governo Rodrigo Vieira é pagar a conta. Então, aí nós fizemos uma negociação, caiu de 28 para 23. Paralelamente, nós fizemos uma negociação com os precatórios também. Oi? 53 para 23, sopa de letrinha, né? E nós fizemos o precatório, a negociação dos precatórios da prefeitura também, junto à Vara de Precatórios de Belo Horizonte. Então, os precatórios também nós estamos pagando. Então, hoje, em termos dessas dívidas judiciais e previdenciárias, a prefeitura está rigorosamente em dia, o que reduz também a nossa capacidade de investimento, né? Então, isso tudo foi parcelado e tal, passou pela Câmara, a Câmara aprovou aquilo que, como deveria ter aprovado, porque é uma coisa que beneficia não só este mandato do Rodrigo, mas os futuros, que eles vão ter um cenário mais estável para administrar. Então, esse salto de 7,85 para 18 são aí 20 e tantos milhões que entraram nesse pacote, tá? Então, não foi dinheiro que pegou, gastou com asfalto, com nada. Isso é dívida que vem no município há cerca de, 30 anos, talvez. Peters, foi muito bom você ter tocado nesse assunto, porque, vou falar aqui, você pode até me corrigir se eu estiver errado, teve um momento, na gestão minha lá atrás, que os municípios no Brasil todo estavam caminhando para a falência. Por quê? Porque a aposentadoria era paga pela própria prefeitura. Então, o cara aposentava, continuava recebendo pela prefeitura, e tinha que repor aquela vaga, entrava mais um. Então, já estava acontecendo a prefeitura tinha naquela época, acho que 250 pessoas, funcionários, servidores aposentados, em torno de 1.000 e pouco na ativa, né? Mas ia chegar um momento que ia ter
1.500 aposentado e 1.500 trabalhando, e a folha daria 110% da receita, então era impossível isso. É porque a lei de responsabilidade fiscal impõe o limite de gasto com o pessoal em 52%, é isso? 54%. O 52 é o alerta. Bom, aí teve uma lei federal e que impôs aos municípios brasileiros de fazer opção por uma previdência própria, que era um negócio difícil de gerir, até porque poderia ter lá na frente um outro prefeito que usasse esse fundo indevidamente e arrebentava com as finanças da aposentadoria dos servidores. Ou ir para o INSS. Bom, aí nós colocamos esse assunto, o CISPUME fez 2 assembleias, parece, e optaram pelo INSS. Eu estou contando essa história porque isso aconteceu no meu mandato. Eu estava no teu governo nessa época. Hã? Eu estava no teu governo nessa época. Pois é, aí, o que aconteceu? Quando esse projeto de lei veio para a Câmara, e eu me lembro, quando a gente estava debatendo aqui, o vereador Zé Maria falou assim, isso é uma herança maldita do governo do Chico. Pelo que você está me explicando agora, aí não tem nada a ver, então, com aquele procedimento do nosso governo? Bom, deixa eu falar 2 coisas importantes, né? Eu não sou teu advogado. Nunca fui. Né? Eu já trabalhei com você, dessa vez eu nunca fui teu advogado. Então, eu não estou aqui para te defender, nem defender o seu governo. Fiz parte do seu governo, tenho orgulho, nunca escondi isso. Né? Eu, vereador Santos, vai lembrar disso, o vereador Sebastião Silvestre aqui. Toda vez que fui interpelado, eu posso falar por mim, não sei o que o vereador Zé Maria falou, toda vez que fui interpelado nessa casa e que tentaram apontar um culpado, eu sempre me recusei a dizer que a culpa é de X ou de Y por questões lógicas e éticas. Eu entendo que cada governante faz dentro do seu mandato aquilo que ele entende melhor para a cidade. A situação naquela época era caótica. A gente tinha que enfrentar lei de responsabilidade fiscal que estava começando a entrar. A gente tinha que enfrentar uma previdência que estava querendo ser mudada. E o governo federal, como sempre é de praxe, ele resolve o problema dele lá de cima e empurra a bucha para os municípios aqui embaixo. Né? O problema do INSS e de IPSENG é um problema histórico. O teu governo acabou em 2004. Né? Esse problema tem provavelmente mais de 30 anos. Certo, Adeus? Você que está aqui também junto com o Padre Lourenço? Tem mais de 30 anos. Isso é 90. Tá certo? Então, por que eu falo isso? Eu falo isso não em defesa do vereador Chico, não. Eu falo isso em minha defesa. Porque eu tomo decisões, e são decisões que eu tomo como secretário de Finanças, não é o prefeito, como já tomei várias polêmicas e vim aqui defendê-las, que podem ser questionadas daqui a 30 anos, achando que eu sou um imbecil. Na realidade, nós tomamos a decisão com os elementos que nós temos hoje. E a história é cruel porque ela analisa o passado com elementos que você tem daqui a 30 anos. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Eu nunca, nem o prefeito Rodrigo Vieira, jamais levantou essa história. É uma herança maldita? É uma herança maldita. Agora, nós temos que nos concentrar em procurar a solução e não o culpado. Eu não quero ser vítima nunca na minha vida, na minha história profissional, de uma caça às bruxas, porque uma decisão que eu tomei hoje, ela é correta, e daqui a 30 anos alguém vai dizer que não era. Da pergunta, então, o que compõe esses 53 milhões? Vamos lá, nós temos 2... Eu não tenho esses números agora, você me pegou de... Eu já discutir isso aqui uma vez na Câmara, eu vou tentar me lembrar, já tem... 2014, eu acho isso, né? Vou tentar me lembrar. Tem uma parte... Houve uma decisão de... como se pagava muito para o INSS, a despesa era muito alta, o que aconteceu? Alguém, na história, resolveu mudar para o IPSENG. Me corrija se eu estiver errado. Isso. Era alta. Isso. Era metade do preço. Tá certo? Aí o que aconteceu? Isso foi lá para trás. E alguém, para economizar, que foi uma decisão, alguém vende um peixe para o prefeito e fala assim, ó, se você fizer isso, você vai economizar tanto. O corpo técnico não detectou nenhum problema, taca-lhe pau. Zero. Certo? O prefeito decidiu. É culpado o prefeito? Não é. Ele tomou a decisão que era cabível naquele momento histórico. Aí o que aconteceu? Ele tomou a decisão de ir para o IPSENG.
Só que aí tem um problema, eu falei isso, foi mal interpretado, saiu coisa da internet, bobagem da internet, eu até vou esclarecer isso. O IPSENG é o Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais. O IPSENG não aposenta ninguém que não seja servidor de Minas Gerais. Mas ele tem uma parte dele que é assistencial, que é, abre aspas, para depois não colocarem aí que eu falei besteira, estou abrindo 2 aspas bem grandes, é uma espécie de plano de saúde. Ele é assistencial. O que aconteceu? Num determinado momento, a turma começou e ninguém se aposentava. A prefeitura tinha um corpo de funcionários, de servidores relativamente novo, ninguém se aposentava. Quando a coisa começou a acontecer e as pessoas começaram a não se aposentar, veio o INSS e fez uma fiscalização. No que ele fez a fiscalização, ele perguntou para alguém nessa época e falou assim, vem cá, vocês têm previdência própria? Não, que previdência própria? Nós temos IPSENG. Então, meu amigo, você não tem nada. Porque IPSENG não é regime de aposentadoria para quem não seja servidor do Estado. E se você não tem o INSS, você vai ganhar uma multinha. Tá certo? Bom, automaticamente, quem pagava IPSENG, que eu também não sei quem é, falou, bom, se eu estou pagando por um troço que eu não vou receber, o que eu vou fazer? Vou deixar de pagar. E aquela dívida continuou e ficou aquela briga e ficou sem pagar. Quem estava naquele período e que não conseguia aposentar, tinha o direito de aposentar, ele se aposentou pelos cofres da prefeitura. Que é essa a hipótese. Quando chegou numa determinada época, alguém falou assim, olha, ou você tem que resolver a sua vida, município. Você tem que criar ou um regime próprio de previdência, que ninguém sabia direito. Hoje é tranquilo fazer. Isso em 2000, com lei de responsabilidade fiscal caindo na cabeça de todo mundo, ninguém sabia o que ia ser, quase todo mundo achando, né, que ia ser o caos da LRF, que ela não ia pegar. O que os prefeitos fizeram? Falaram, não, peraí, eu não vou entrar nessa fria. Eu não tenho condições para gerir um fundo de previdência. Hoje tem consultoria, tem gente que sabe fazer isso, você resolve. Nós estamos falando de quase 20 anos atrás. E aí os municípios resolveram ir para o regime de previdência do Instituto Nacional, né, da Previdência Social. Então, esse foi o quadro que aconteceu. Só que para trás ficou a dívida do IPSENG, que não foi paga, porque decidiu-se parar de fazer, e ficou para trás a multa, que nós tomamos porque não estava na Previdência, e ficou para trás o que deveria ter sido pago e não foi pago, porque a gente achava que estava lá. Aí chega em 2014, governo Rodrigo Vieira, 30 anos, sei lá, depois disso passado, eu chego lá, vou levantar a dívida, me deparo com 42 milhões de reais. Eu botei a mão na cabeça, falei um sonoro palavrão, tá certo? E vamos brigar com isso aí do jeito que dá para resolver. Mas em momento nenhum, eu, nem o prefeito, falou que isso era de Chico, de Rosemburgo, de Saulo, nada. Esse é um problema municipal, foi uma decisão de gestão da época. Acredito que quem estava sentado na cadeira e com a caneta na mão, tomou a melhor decisão possível, assim como nós, hoje, acreditamos que estamos tomando as melhores decisões possíveis. Amanhã o vereador Santi assume e vai falar, não, eu não concordo com isso, mas não quer dizer que eu fui agir de má fé, com dolo, para atrapalhar o município. Temos que ter muito cuidado com determinado tipo de classificação. Tá? Verdade, isso que você falou, que a Câmara concorda com isso, porque aprovou a redução aproveitando aquele momento para reduzir o débito. Queria só acrescentar uma coisinha que eu acho que é importante também deixar registrado aqui para os nobres colegas, é que se o governo federal, naquele momento, para que se definisse a previdência própria ou o INSS, deu um prazo. Os municípios não cumpriram. O governo dilatou esse prazo por mais um ano e disse, a partir de agora, dessa data final, se não tiver decidido, vai bloquear o repasse de FPM. Todo mundo correu para resolver. Não, exato. A coisa foi muito séria. A lei de responsabilidade fiscal marcou uma mudança importante no sistema de gestão pública do Brasil e a coisa vai evoluir nesse sentido sempre, de maior rigor, né? Então,
Não tem, são decisões que são tomadas de acordo com a fotografia do momento. Se a gente pudesse tirar uma fotografia do momento naquela hora que tomamos a decisão, a gente não teria certo tipo de impropriedade falando. Eu posso não concordar com o que foi feito num governo ou dois para trás, mas naquele momento era o que ele tinha para fazer. Vereadores, para encerrar essa questão, se eu, como gestor de finanças, se o Renan Longuinho, que é o procurador-geral, se nós tivéssemos a menor possibilidade de fazer um novo recurso, no que foi feito, de fazer um recurso judicial contra isso, nós teríamos feito. Sem problema nenhum, sem achar que isso é irregular. A única opção era o pagamento, e nós pegamos aquela opção como única, e fizemos bem feito, está tudo certo, para o município foi bom. É claro, tirou dinheiro de investimento, mas precisamos parar de olhar o município como governos isolados. O município é um todo que existe desde a sua fundação. Imagina, você vai separar a sua vida por casamentos. Casei com a Maria, a gestão da Maria era melhor do que a gestão da Joana, que é melhor da gestão da... Não é assim que funciona, você é um ser inteiro, completo e uno. E o município é da mesma forma. Essa visão da gente querer politizar o que não deve... Politizar não, né? Politicar aquilo que não deve ser politicado é prejudicial para o município. E eu não quero, na minha biografia, ser julgado dessa forma, que eu acho que é cruel e injusta. Seguindo. Só para completar, essa casa é uma casa política, não tem jeito de ser diferente. Não, né, presidente? Não, a casa é política. Aqui. Não, a casa é política, mas politiqueira, não. Se usar de subterfúgios, para criar eventos que absolutamente, falas, discursos, que absolutamente não existem, é, para ser eufemista, antiético. Né? E isso aí eu não quero ser julgado. Eu sei que vou ser julgado um dia, mas não quero ser julgado disso. O Rodrigo vai ser julgado um dia, como você foi, como o Rosenburgo foi, como o Saulo foi. Né? Os candidatos à eleição que disputam na urna os votos são julgados a cada 4 anos. Eu vou ser julgado em um determinado momento da história, mas não quero ser julgado dessa forma. Eu acho que é injusto com qualquer um, independente se é adversário político, não sei. Eu acho que seria injusto e não faria, como de fato não fiz. Seguindo. Senão a reunião aqui, se eu entrar nesse debate filosófico, vamos sair daqui 10 horas da noite. Bom, então é isso a explicação da dívida. Eu vou voltar agora, vereador, na questão do... Pessoal, que eu passei... Não, eu estou indo para frente. Peter, por gentileza. Você falou das dívidas, mas eu queria um apanhado geral seu sobre como você considera o endividamento do município hoje. Bom, basicamente, como secretário de Finanças, responsável pela Fazenda Pública, aquele que tem uma visão macro, né, e tem que ter a visão micro de cada secretaria, eu não gosto de dívida. Eu acho que dívida é alguma coisa que, podendo ser evitada, ela deve ser evitada. Esse é um primeiro momento. Mas a gente tem que analisar algumas coisas que são necessárias. É aquela história do momento da gestão. Primeiro, se a gente não fizer um endividamento, o município não avança, porque não tem dinheiro para investimento. Então, não tem praça, não tem parque, não tem asfalto, não tem o mínimo de estrutura na cidade, e a cidade precisa avançar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o custo do dinheiro. Esse dinheiro que eu estou captando, ele custa para mim algo cuja remuneração dele, investida em outros setores, como saúde e educação, vale a pena? É um dinheiro barato? Essa é uma decisão que o empresário faz. Você pega empresas enormes, que têm um caixa poderoso, e às vezes vão no BNDES, BDMG, buscar dinheiro. Por quê? Porque aquele dinheiro aplicado, o dele próprio aplicado, compensa aquilo que ele busca no mercado. Bom, nós não podemos fazer isso. Qual é a nossa análise? A nossa análise é o seguinte: o nosso dinheiro aplicado no interesse da população, no bem-estar da população, é melhor do que o nosso dinheiro aplicado
imobilizado, não é melhor, então, buscar esse dinheiro através de convênios e empréstimos e aplicar e usar esse recurso em outras coisas? Essa é uma decisão que a gestão tem que tomar. E é característico de cada gestor. Né? Então, a priori, eu acho que o endividamento do município ele é necessário e está sob controle. Isso é o mais importante. A Câmara foi responsável ao aprovar esse endividamento dentro dos parâmetros do que o município pode pagar. E aí nós entramos numa outra discussão. Né? Eu tenho uma frase até que é muito mal interpretada com relação a isso. O gestor ele tem que investir em saúde, educação. Eu não sei porque que o governo leva 75%, porque se boa parte da segurança pública de algumas despesas são nossas, né? Mas então vamos lá. Parte da segurança pública está sobrando para o município, além da saúde e educação. Infraestrutura é toda do município. Água, luz, esgoto, a gente aqui está fazendo tudo. Né? A parte urbana, então sobra tudo para o município fazer. E aí o prefeito, seja qual for o prefeito que estiver sentado na cadeira, ele vai ter que olhar e vai falar assim, bom, o que é a prioridade do meu governo? O que é que eu tenho que definir como importante para o governo? O que a população espera desse governo? Pesquisas dizem que uma parte da população diz que é saúde, outra parte da população diz que é educação, outra parte da população diz que é segurança pública. Mas eu tenho um discurso meu, Peter Renó, não estou falando em nome do governo, tá? É uma opinião pessoal minha. A saúde é muito importante para quem está doente. A creche é muito importante para quem tem criança. Mas e o cidadão que não está doente, que não tem criança? Ele é obrigado a andar em buraco? Ele tem que quebrar o carro dele dentro de um buraco? O cidadão que mora num lugar asfaltado ou que trabalha, ele não tem direito a lazer, que é um direito constitucional, à qualidade de vida? Então, a arte de gerir, ela comporta exatamente o entendimento de você dar proporcionalmente para aquela faixa aquilo que aqueles contribuintes. Porque eu tenho o cara que não está doente, ele está trabalhando e está contribuindo com quem está. Mas ele também tem que ter pessoalmente, a família dele, o núcleo dele, tem que ter algum retorno do governo. É aquilo que a gente vinha falando, os inocentes pagam pelos culpados, os que têm pagam pelos que não têm. Né? Então, essa decisão de tomar empréstimo é exatamente a tentativa de equilibrar esses interesses sociais, criando alternativas de lazer, de qualidade de vida, de mobilidade urbana, né, para que essas pessoas que contribuem também vejam um pouco desse retorno. Temos aí milhares de cidadãos que têm seus filhos em escola particular, jamais usaram uma escola pública e pagam os seus impostos que são direcionados para as escolas públicas. É o pacto social. Mas porque nós temos um pacto social, isso não significa que quem não usa não tem direitos. Ele tem direitos constitucionais igualmente importantes. E se, para garantir o equilíbrio desse pacto social, é necessário fazer empréstimo, e esse empréstimo pode ser pago, eu sou favorável a isso. Claro, tá certo? É a maneira da cidade avançar. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Que haver planejamento. Em tudo. Seguindo, vou voltar lá na folha. Eu queria falar do empréstimo antes, que eu sabia que ia ser um pouco mais. Aqui, despesa total com o pessoal. Bom, o cálculo de despesa total com o pessoal ele é feito a cada 12 meses. Ele não reflete a realidade. Então, ele pega um período, até porque é o seguinte, tem período de férias, 13º, né, que são diluídos. Então, a fórmula para se calcular isso, a gente pega o período de setembro de 2016 a agosto de 2017. Então, nesse período, a arrecadação, que é a receita corrente líquida, na realidade, ela foi de 206.668.000, a receita corrente líquida nesse período. Dentro desse período, nós tivemos 79.184.000 de gastos com o pessoal.
Isso responde, então, 38,31% de gasto com o pessoal. Tá? Então, nós estamos aí dentro do que preconiza a Lei de Responsabilidade Fiscal. Temos aí uma margem considerável para aumento de pessoal. Tá? Então, essa é a fórmula que é usada por Tribunal de Contas, enfim, para auditar isso. O valor no mesmo período anterior, para ver se caiu ou se... Eu tenho esse número aqui. Constatamos que a arrecadação da receita corrente líquida, a arrecadação aumentou, teve um acréscimo de 8,34%, em comparação com o realizado no período de setembro de 2015 a agosto de 2016. Então, nos 12 meses seguintes, nós tivemos um aumento de 8,34%. Enquanto, no mesmo período, a despesa com o pessoal foi de 11,07%. Embutidos aí, claro, o valor do reajuste dos servidores no mesmo período. Né? Então, quando a gente fecha essa conta, nós tivemos um aumento real de 0,94%. Então, não chegou a 1% quando você coloca aumentos de funcionário, enfim, outros detalhes que compõem esse número. Então, efetivamente, o aumento foi de 0,94%. Tá? Eu estou fazendo com vocês a mesma conta que eu fiz lá atrás para expurgar a inflação e considerar a inflação de certas coisas. Então, praticamente manteve. Aí a prefeitura foi beneficiada com saúde plena. Esse dado aí inclui saúde plena? Sim, inclui a receita corrente líquida. Inclui a receita corrente líquida. Mas o Chico já me perguntou esse negócio, e eu já mandei um número para você uma vez, que mostra que, ainda que tirasse a saúde plena, nós ficaríamos dentro do parâmetro, não foi isso? Eu tinha falado que, com a saúde na gestão plena, eu diminuiria 4%, uma coisa pequena. Na verdade, era uma diferença maior. Mas, se retirando a saúde plena, eu não tinha o número de cabeça, você me pegou, acho que numa reunião passada, eu te mandei, mas não vi o número. Eu pedi para o Tadeu te mandar, mas não vi esse número. Quer dizer, ainda que tirasse a saúde plena, a gente ainda estaria dentro dos parâmetros da lei. Dentro. Certo? Perfeito. Ela ajuda, mas nem por causa da saúde plena, o governo municipal podia aproveitar. Falando, bom, já que eu estou com 38, vou contratar gente para caramba aqui. Certo? Não foi feito isso. Manteve, se você for pegar o percentual desde o início do primeiro mandato do Rodrigo, o percentual é o mesmo. Cria-se um cargo ou outro em função de necessidade operacional da prefeitura. Né? Mas não teve assim uma intenção de criar cabide de emprego, nada. Os cargos que foram criados ou foram por exigência legal ou foram por questões de organização administrativa. Diga, vereador. Despesa pessoal, nós temos e aí você acabou de falar, nós temos os concursados e temos os comissionados. Sim. O que mais que entra em despesa pessoal? Os terceirizados. Terceirizados. Você sabe me dizer, desse total, o que representa concursado, comissionado e terceirizado? Com precisão, não. Mais ou menos? Com precisão, eu não sei te dizer isso, porque esse é um número que está diretamente ligado à Secretaria de Administração. Então, eu nem me pergunto, não me preocupo. O que me interessa, como secretário de Finanças, no final, é esse número aqui. Né? Então, eu posso até, futuramente, te dar essa informação. Mas eu posso te garantir o seguinte, a maior parte, nós temos 1.600, cerca de 1.600 funcionários, né? Parece que em torno de 1.400, 1.300 e alguma coisa, são funcionários efetivos, e aí nós temos em torno de 100 e poucos funcionários que são... aí nesse meio eu tenho terceirizado e tenho os aposentados e os comissionados. Entendeu? Então, agora eu tenho assim uma visão muito esparsa desse problema, porque ele não me afeta diretamente lá. Só o índice final é que me afeta. Tá? Mas não é nada distorcido. Se a gente já fez um estudo nisso, que havia sempre esse questionamento, e foi feito um estudo, acho que o André deve ter isso, comparativo, demonstrando que Itajubá, proporcionalmente, é uma das cidades que tem o menor número de comissionados e terceirizados. Então, existe aí alguma coisa que já foi feita com essa preocupação. Tá? Esse percentual, são poucos municípios que têm, é um índice realmente excelente, 38% com gasto pessoal é excelente.
Não é só a questão do recurso da gestão plena que passa pela prefeitura que colaborou para a redução desse percentual. Também o fim do contrato de mão de obra terceirizada com a Atrativa, começou com a Arte Brilho, depois passou para a Atrativa, com lá 40 pessoas, que o prefeito, em outubro do ano passado, ele encerrou esse contrato. Isso também, de certa forma, contribuiu para reduzir os gastos de mão de obra terceirizada. Sim. Não, tem. A gente tem várias... Tem várias situações onde você precisa terceirizar, né? Onde eu gostaria de terceirizar, eu não posso terceirizar, eu gostaria de terceirizar a fiscalização. Eu gostaria de poder ter um batalhão temporário de fiscais que pudesse dar uma acertada nessa questão definitiva. Eu tenho 4 fiscais na ativa no ISS, mais 4 lá. Não vejo, a gente precisa abrir concurso para contratar mais alguns, mas se a gente pudesse dar uma arrancada com isso, mas a fiscalização é função de Estado, e as funções de Estado não podem ser terceirizadas. Mas, eventualmente, acontece, sim, a necessidade de uma terceirização ou outra, mas, assim, até onde eu tenho conhecimento, vereador, não existe nada abusivo, que sabe com o objetivo de gerar cabide de emprego ou qualquer demanda eleitoral. Não tem, porque também com a mesma velocidade que se contrata, se manda embora quando termina. Esse é o caso da Atrativa, da Arte Brilho, né? São coisas assim. Então, quem quer manter cabide de emprego, mantém durante todo o período, em detrimento de outras coisas. E na realidade, o Rodrigo é um prefeito que está fazendo infraestrutura, está fazendo lazer, está fazendo outras coisas. Então, posso dizer que até onde eu percebi, não existe uma distorção. Você vai chegar na prefeitura, tem 100 funcionários concursados e 300, né, uma proporção. Não tem isso. Hoje é bem aceitável em termos de gestão pública o que a gente tem. Seguindo, só para encerrar, então, a educação. Agora eu vou passar lá para os gastos com educação. Aqui nós temos um aparente problema. Já tive uma reunião com a secretária de Educação sobre isso. Ela já me explicou o que está acontecendo. Nós estamos atentos a isso, que nós teríamos que gastar na aplicação, manutenção do desenvolvimento de ensino, 25%, todo mundo conhece esse número de código salteado, né? Os 25% da educação e os 15% da saúde. Nós estamos com 23,32%. Por que esse índice? Porque nós temos muita coisa ainda, isso aconteceu no quadrimestre passado, começou a resolver e ainda persiste esse procedimento, que não foi paga, tem muita coisa que ainda está em processo de licitação, tem muito serviço que não foi entregue ainda. Então, quando a gente compara o que foi empenhado com o que foi efetivamente empenhado e liquidado, essa distorção desaparece. Porque esse número de 23,32, ele é calculado sobre o que foi efetivamente pago. Entendeu? Não sobre o que eu tenho a pagar. Então, quando eu trago aqui, eu gastei mais do que 25. Quando eu trago o que foi empenhado, dá 26 e pouquinho. A gente sempre gasta um pouco mais por margem de segurança, porque se o tribunal glosar alguma despesa, dizer que a educação, você consegue ficar dentro da faixa dos 25%. Né? Mas essa conta é feita com base no que foi pago. E, como eu mostrei para vocês lá anteriormente, o que eu liquidei foi 130 milhões, o que eu paguei foi 125. Então, eu ainda tenho um saldo de 5 milhões aí que vai impactar nesses 23,32%, que é esse delay, esse gap que existe entre o momento da liquidação e que o fornecedor prepara a sua documentação para fazer o pagamento. Ok? Então, nós estamos cientes desse problema e vamos corrigir isso. Bom, com relação à remuneração dos profissionais do magistério, apareceu o negócio da saúde aí, eu, na hora de ter feito o cut and paste, que foi meio às pressas, eu devo ter saído. Com relação aí à remuneração do pessoal do magistério, para mostrar que nós estamos gasto em média 78% com o Fundeb e o mínimo é 60%. Então, nós estamos dentro dos gastos previstos também no Fundeb. Então, nós temos que gastar 60% no mínimo, estamos gastando 78%.
os professores do município têm um plano. Eu sou professor, né? Posso falar. O professor sempre ganha pouco. A gente acha que tudo tem que... E acredita, e é verdade, né? Eles têm um plano de cargo-carreira interessante, comparado com os outros municípios, e a gente está gastando hoje 78% disso com o magistério, remuneração de professor. Tá? Eu pulei aqui, eu botei o slide da saúde, mas não coloquei. Então, eu vou ler aqui, depois eu envio esse dado. O valor... Então, nós temos impostos e transferências constitucionais, total 90.844 que nós recebemos. Esse número não está aí na tela. Tá? O valor legal mínimo de 15% daria 13.626 que nós teríamos ter gasto com a saúde. Nós gastamos 19.905. Então, nós gastamos 21,91%, quase 22% com a saúde nesse segundo semestre. E aí, vereador, não entra a saúde plena. Tá? Esse número de 21%, ou seja, nós estamos gastando 6 milhões a mais na saúde do que o que determina a Constituição, não está a saúde plena. Isso é recurso próprio do município. Certo? Estamos gastando 21,91, que representa 19.995, então dá 6.300.000 a mais. A saúde, qualquer dinheiro que se gaste nela é pouco. Principalmente com a crise, muitas pessoas que perderam o emprego, tinham um plano de saúde, estão indo para o Sistema Único de Saúde. É uma coisa que acontece no município, não só no município de Itajubá, mas no Brasil todo. E o que se pode fazer com relação a isso? Atender o que pode ser atendido, buscar recursos para atender aquilo que nós não conseguimos atender. Porque com saúde não se brinca. As duas grandes metas do Rodrigo nessa questão da administração dele é saúde e essa questão de infraestrutura da cidade. A educação, ela por si só, ela já tem os recursos garantidos, a nossa luta diária é garantir recursos para a saúde e garantir recurso para a infraestrutura, é claro, né? Folha de pagamento e tal, mas a meta, o objetivo principal, aquilo que eu falei, que o gestor tem que definir o que ele quer fazer, porque não tem gestor que consiga fazer tudo bem feito, não existe, né? Uma meta. Então, o destaque da administração é essa questão de infraestrutura, lazer e a questão da saúde. E os números provam isso. Até os gastos com saúde, onde é que entra a receita, o dinheiro da gestão plena? Ela entra no cálculo do dentro lá ou não? Não. Nem na receita, nem não. na despesa. Ele fica fora desse cálculo. Não, ele entra no orçamento. Tá? Mas a gestão plena é um Frankenstein. Eu vou lembrar uma outra coisa que eu sei que o Luiz Marcos quis fazer isso e nós não fizemos porque não tinha expertise para gerenciar isso na época, você vai lembrar. Ela é difícil de ser gerida, porque todas as despesas de saúde passam a ser pagas pelo município, gerenciadas pelo município, e o Estado passaria aquele valor para a gente mensal. Se houver superávit, o município pode pegar aquele saldo e aplicar nas necessidades do município, de saúde. Veja bem, não pode gastar outra coisa. Se houver déficit, o município vai ter que pagar esse déficit e correr atrás de reajustar esses valores. Então, é uma espada de Damocles, né? Nós estamos sentados com a espada pendurada na cabeça, torcendo para que a população seja saudável, para que se possa investir, não em tratamento de doenças, mas em prevenção de saúde, que é uma coisa que eu falo sempre isso, né? Nós tratamos muito a doença e investimos pouco em prevenção. E é dessa equação de gestão que a gente vai conseguir recursos para avançar um pouco. Mas nós estamos com quase 7% acima do mínimo constitucional. Não dá para ser diferente, e aí, é claro, a saúde tem drenado recursos de outras áreas, por esportes, né, para que possa atender a população que necessita disso. Mas também não quer dizer que quem não necessita não tenha direito, eu falo isso sempre. O sujeito que está saudável, ele tem direitos. Ele, no pacto social, ele contribui
para ajudar aquele que não tem, mas ele não abriu mão dos direitos dele. E o gestor tem que se preocupar com todas essas nuances. É uma fórmula difícil, é uma equação que a gente não sabe qual é a função de transferência disso aí, né, Molino? A gente não sabe o que vai acontecer. Chico também, engenheiro, Sante, não sabe a não função tem, de transferência. você não tem receita própria, tem 2 caminhos que tem que seguir. Primeiro é o planejamento, segundo é ouvir a comunidade. Vereador, isso é feito, né? Só que é aquela história. Eu vou ouvir a comunidade, sim, eu vou ouvir. Essa coisa de ouvir a comunidade, eu acho que é um pouco falaciosa, até porque eu vou ouvir a comunidade, eu vou ouvir setores da comunidade. E a gente faz audiência pública, discussão de plano diretor, por exemplo. Quem vai é quem tem interesse naquele determinada coisa, naquele ponto. Os representantes legítimos da comunidade são os vereadores. Esses são aqueles que São foram as eleitos. associações de moradores, Também. os conselhos, Mas e o vereador é um fiscalizador. não sei. Constitucionalmente, uma das funções é a fiscalização. Uma das funções. Mas, tanto é que quando começa, nós, os representantes do povo, são aqueles que representam o interesse do povo. Não dá para fazer audiência pública para tudo. Não dá para. É claro que o prefeito deve se reunir, se reúne com as associações, nós temos os conselhos. Agora, consulta direta à comunidade para tudo empaca, não dá. E até porque eu tenho interesses difusos e bem difusos dentro dessa comunidade. Então, nós vamos entrar num debate aqui, que são posições Que não filosóficas vamos diferentes. levar. A posição filosófica que eu defendo é planejamento, né? Que essa administração não tem. Bom, isso o senhor está Conselhos dizendo. Quando o senhor diz assim é como o senhor está defendendo Quando isso. o senhor diz que a administração não tem planejamento, o senhor me inclui no meio dessa confusão e eu não posso aceitar isso. Eu planejo muito bem as decisões da minha secretaria. Né? Pagamentos, Eu planejo todas as ações, então generalizar é um perigo. Só para você tem que conhecer claramente o movimento para dizer se ela tem ou não tem planejamento. Né? O planejamento mínimo é o plano plurianual de ações. Bom, encerrando então a minha fala, o que eu tinha para mostrar para os senhores, né, é a conclusão. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui novamente para eu ler, porque essa eu não decorei ainda. Nós entendemos que a administração municipal, dentro do seu objetivo, né, buscou o equilíbrio. Conclui-se que a administração municipal, por meio dos resultados obtidos nas suas gestões orçamentária, fiscal e financeira, relativas ao segundo quadrimestre de 2017, buscou manter o equilíbrio e a responsabilidade fiscal, conjugando ações planejadas e transparentes com o objetivo de prevenir riscos e corrigir possíveis desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento das metas de resultados entre as receitas e despesas e a obediência aos limites para gastos com pessoal e capacidade de endividamento. Então, o que a lei exige, nós estamos buscando cumprir. Eu não quero, na minha biografia, tenho certeza que o Rodrigo e o Christian não querem na biografia deles, o servidor, passar para a história como servidores irresponsáveis, incompetentes e que deixaram, abre aspas, a vaca ir para o brejo. Boa parte dos meus destemperos, aqueles que convivem comigo diariamente, sabem que eu de vez em quando dou bronca lá, é exatamente para a gente poder manter a máquina pública nos trilhos e, até agora, tenho sido respeitado pelo prefeito, tanto a mim quanto a outros secretários. Eu nunca vi nenhuma reclamação de que o Rodrigo interfira na minha pasta, ele me respeita muito. Eu tenho uma relação mais próxima, até porque a minha sala é na frente da sala dele, a gente deve brigar mais ou menos umas 3 vezes por semana, faz parte do nosso cotidiano, as discussões, os debates e tal, vamos fazer assim, vamos fazer assado, mas ele nunca me impôs nenhuma decisão, ele sempre tem optado, dentro da Secretaria de Finanças, pela qual eu posso falar, os outros secretários tenho certeza que vão falar a mesma coisa, mas dentro da Secretaria de Finanças, que é a secretaria pela qual eu sou responsável, as decisões são sempre técnicas.
Não tenho medo nenhum de dizer isso. Até porque quem me conhece, já trabalhei com o Chico há algum tempo, né, quem me conhece um pouco mais profissionalmente sabe que eu não me sujeitaria a outro tipo de situação. Né? É isso. Muito obrigado aos senhores, obrigado pela atenção. Daqui, provavelmente em fevereiro, né, nós teremos aí a avaliação do último quadrimestre e eu espero que ele seja melhor do que esse quadrimestre. Se a economia do país continuar sendo alavancada, eu acho que nós teremos um bom 2017, apesar dos pesares. Eu queria só pedir desculpa se exagerei aqui nas perguntas, mas quando a gente encontra a resposta, a gente fica motivado a fazer mais perguntas, né? Então, se tratando da equipe comandada pelo Peter, não poderia ser diferente, né? Tem resposta aos questionamentos e que nos deixa tranquilo com relação a tudo que foi falado aqui. Bem, Peter, toda a equipe. Também gostaria de dar os parabéns, Peter. E claro que a gente discute nas questões as ideias, né? A gente sabe do seu comprometimento, a sua competência e tudo mais. Parabéns. Eu só concluo, então, que pelo previsto e arrecadado, não existe crise em Itajubá. O previsto está sendo arrecadado. Então, dentro do planejamento orçamentário, não temos crise em Itajubá. Presidente, posso fazer Ok? mais uma? Parabéns. Teve um ano aí, não sei qual, que o Peter levantou o cartão vermelho lá porque ia estourar o orçamento. Aí deram uma freada, tal, todo mundo se rearranjou, né, para poder fechar o ano. O cartão que está na sua mão, amarelo, verde ou vermelho? Amarelo. O cartão está amarelo. Deixa eu falar uma coisa. Nós temos uma crise no Brasil. Os resultados de Itajubá são frutos de gerenciamento, de competência da Secretaria de Finanças, dos servidores da Secretaria de Finanças, que estão sempre alertando, emitindo relatórios, né, a tempo de se tomarem as decisões certas. Então, o que nós vemos é um cenário de crise bem gerenciado. Claro, tem coisa para acertar, ninguém é perfeito, eu não tenho a pretensão de ser perfeito, né? Mas tem muita coisa para acertar e nós estamos acertando. Eu costumo dizer, nós estamos trocando o pneu do carro com um carro a 160 por hora. Ainda bem, a arrecadação está vindo, nós temos uma previsão de uma frustração aí de 10 milhões de reais, mas vamos manter a coisa estabilizada. A cidade está bem administrada, eu acho que deve continuar assim até o final do próximo quadrimestre, se não houver grandes surpresas. Então, existe crise. O que existe também na crise é uma administração responsável. A crise é inegável, é só andar pelo comércio. Por isso que eu lhe dei os parabéns, secretário. Obrigado. Eu transfiro, né, compartilho esses parabéns à equipe da Secretaria de Finanças. Aquilo é uma máquina absolutamente funcional, todos os servidores, todos, assim, eu não tenho o que reclamar dos servidores da Secretaria de Finanças, até porque a minha gestão é muito diferente dos que passaram lá, mas é impressionante o comprometimento daquela equipe. Assim, o pessoal agora chega no final do ano, o pessoal começa a trabalhar muito além do horário de expediente para dar conta de fechar. Convido os senhores para ir lá no final do ano, fechar balanço. E não é assim porque eu estou lá, porque o Rodrigo está lá, era assim na época do Chico, era assim na época do EPS, foi assim na época do Saulo. Né? Isso é um crédito que é dado ao servidor comprometido. Não é a gestão, é ao servidor. Esse aí é o cara, o servidor. Ele é que está lá, a equipe é mais ou menos a mesma. O grande mérito é a gente ter aprendido a não mudar onde não pode ser mudado e seguir aquela velha máxima, o time que está ganhando não se mexe. Então, se há algum crédito que nós temos é esse. E a turma lá é de primeira. Secretário Peter Renaud, da minha parte, também parabenizo a sua apresentação, mais uma vez muito clara, trazendo elementos para discussão, enfim, parabéns pelas palavras,
pelo andamento aí na demonstração, avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre. Eu queria perguntar aos demais vereadores, os dois do lado de lá já fizeram bastante uso da palavra. O vereador Marcelo Krause tem algo a dizer? Sargento Pereira? Tranquilo? Então, nós agradecemos a presença de todos aqui, os que nos assistem pelos diversos meios, e damos por encerrada, não havendo mais nada a tratar, dessa audiência pública com a Secretaria com a Secretaria de Finanças e com a nossa Comissão Permanente de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira. Boa tarde a todos. Obrigado.